Documentos sigilosos da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, divulgados pelo Globo, apontam uma série de nomes que seriam os supostos articuladores dos ataques de 8 de janeiro em Brasília. Entre os citados aparecem produtores rurais que começaram a agir bem antes da invasão da sede dos três poderes. Outro grupo, que inclui pelo menos um militar da reserva, também é acusado de financiar ações extremistas. O ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, autorizou a PF a acessar e analisar os celulares apreendidos com presos em flagrante no dia 8 de janeiro. Os investigadores consideraram a medida necessária para definir quais ações penais vão ser abertas. As informações surgem no momento em que a CPI mista dos atos golpistas parece caminhar a passos lentos. Aberta no mês passado, a comissão ainda não aprovou pedidos de quebra de sigilo e os parlamentares ouviram apenas alguns dos muitos citados nas investigações. O Ao Ponto começa a semana falando das investigações sobre os ataques golpistas de 8 de janeiro e o que mostram os relatórios sigilosos da ABIN. Quem conversa com a gente são os repórteres Camila Turtelli e Eduardo Gonçalves, da sucursal de Brasília, que tiveram acesso aos documentos sobre os supostos articuladores do movimento. Eu sou Carolina Moran. Eu sou o Felipe Barini. O Ao Ponto de 10 de julho de 2023 começa agora. Vem com a gente. Camila Turtelli, Eduardo Gonçalves, bem-vindos ao Ponto. Uma boa segunda-feira para vocês. E na semana passada vocês tiveram acesso a relatórios sigilosos da ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, sobre os articuladores dos atos golpistas de 8 de janeiro em Brasília. Que grupos tiveram por trás desse movimento? O que esses relatórios mostram? São pelo menos 2 núcleos apontados pela ABIN. Conta pra gente aqui. Oi, Felipe. Oi, Carol. A gente teve acesso a esses relatórios de inteligência produzidos pela ABIN, que são relatórios que foram produzidos logo depois dos ataques aos prédios de poderes em Brasília, e esse relatório ele traz algumas evidências de 2 grupos que tiveram uma participação importante nos atos intervencionistas. Um grupo é um grupo que é ligado ao agronegócio, que é o chamado Movimento Verde Amarelo, e um outro grupo é um grupo mais ligado ali à área militar, que é chamado de Boinas Vermelhas. Então, esses relatórios traz algumas evidências sobre a participação de pessoas desses grupos nesses atos de 8 de janeiro e outros atos classificados como antidemocráticos que aconteceram aí nos últimos tempos. Gente, falando então primeiro desse grupo ligado aos produtores rurais, a ABIN detalha a participação do movimento Brasil Verde Amarelo, né? Que movimento é esse? Quando é que ele surgiu e de que forma ele atuou, segundo essa apuração da ABIN? Então, segundo o relatório que a gente teve acesso, que o relatório ele faz um histórico do grupo, né? Além de apontar ali o nome das pessoas que seriam as principais lideranças desse grupo, eles também fazem um histórico, como quando que o grupo surgiu, qual o contexto deles, qual a influência que eles têm dentro do segmento. E segundo o relatório da ABIN, eles falam que é um grupo principalmente de sojicultores, ali da região centro-oeste, que se organizaram em 2017 para questionar algumas decisões do Supremo em relação ao fundo rural. Então eles já começaram a se articular ali politicamente para questionar algumas decisões do Supremo que não eram favoráveis a eles, e aí desde então eles foram, enfim, se organizando em sindicatos rurais, em associações de sojicultores em cada estado, e foram se politizando cada vez mais, que se intensificou ali durante o governo Bolsonaro. O próprio relatório da ABIN, eles enumeram assim, todos os episódios em que eles participaram de atos em apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, ou de contestação das urnas eletrônicas, ou até de ataques ao Supremo, né? Então, por exemplo, eles mapearam ali que eles participaram dos atos de 7 de setembro de 2021, participaram de um outro ato em maio de 2022, que fazia críticas mais contundentes ao Supremo. Foram eles que financiaram aqueles tratores
aquelas máquinas agrícolas que vieram para o protesto de 7 de setembro de 2022, quando estava em plena campanha eleitoral, e a ABIN também identificou que partiu ali de várias bases deles, esses bloqueios de caminhoneiros de estradas que a gente teve logo depois do segundo turno das eleições, questionando, né, justamente o resultado eleitoral. E a gente pode ver nas próprias redes sociais dos líderes desses movimentos que eles publicaram manifestos e cartas pedindo a anulação do segundo turno das eleições, pedindo o voto impresso, enfim, a gente vê esses pleitos nesse movimento. E qual a ligação desse movimento Brasil Verde e Amarelo com o setor agropecuário? Ele tinha o apoio de grandes exportadores e grandes produtores? Então, Felipe, ele é considerado, inclusive dentro do relatório da própria ABIN, como uma liderança política secundária dentro do agro. E, inclusive, o relatório fala que eles eram criticados e faziam críticas à CNA, que é a Confederação Nacional da Agropecuária, que é a principal entidade desse grupo. E ele é formado por produtores, né? O agro tem essa divisão aí entre produtores e exportadores, né? O pessoal da indústria, o pessoal... esse grupo, ele é considerado mais esse grupo de produtores sem uma força política muito contundente, sem muita força política, por exemplo, dentro da bancada ruralista do Congresso, que é uma das principais forças políticas do Congresso, e é esse agro que foi muito apoiador de primeira hora do ex-presidente Jair Bolsonaro e que sempre esteve ali, mantém até hoje, assim, se você for ver, assim, esse pessoal até hoje está publicando vídeos em apoio ao ex-presidente, principalmente agora quando saiu a decisão do TSE que tirou o ex-presidente da disputa de 2026, então é esse agro aí do agro mais produtor, que é considerado uma força secundária dentro do poderio todo que o agronegócio tem no país. Agora, vocês mencionaram a ligação desse grupo com os produtores de soja, né? O líder desse movimento, segundo a ABIN, é o Antônio Galvão, que é o presidente da Associação Brasileira dos Produtores de Soja do Brasil, a AproSoja. Quem é esse personagem? Em que pé estão as investigações contra ele? Então, ele é o presidente da AproSoja, né? Apesar de eu ter dito que é uma força secundária, a AproSoja, ela tem toda a sua força, né? Ela está em todos os municípios produtores de soja do país. O Antônio Galvão, ele teve uma investigação, já passou pela porta dele, do STF, relacionado a atos golpistas. Ele foi candidato ao Senado Federal no ano passado. Ele teve até uma boa votação, ele foi candidato pelo PTB, teve uma votação expressiva lá, mas não se elegeu. Eu não sei se o pessoal vai lembrar, mas teve, na época dos bloqueios dos caminhoneiros, teve uma questão que envolveu o cantor Sérgio Reis, que chamou os caminhoneiros para fazer uma paralisação, e quando o cantor Sérgio Reis grava esse vídeo, ele está ao lado do Antônio Galvão, que é o presidente da AproSoja. E para quem não lembra o que disse o cantor Sérgio Reis, vamos trazer um trechinho desse áudio que provocou tanta polêmica. Eles vão receber um documento assim: vocês têm 72 horas para aprovar o voto impresso e para tirar todos os ministros do Supremo Tribunal Federal. Não é um pedido, é uma ordem. Vocês vão ter uma ordem. É assim que eu vou falar com o presidente do Senado. Isso é uma ordem. Se vocês não cumprirem 72 horas, nós vamos dar mais 72 horas, só que nós vamos parar o país. Já está tudo armado, o país vai parar. Tudo. Norte a sul, leste a oeste. Os plantadores de soja vão pôr as colheitadeiras na estrada, ninguém pode andar, nem carro particular, nem ônibus, todos estão sendo avisados, o ônibus que vier com passageiro vai ter que voltar para trás. Então, assim, ele já é uma figura conhecida aí
nesses movimentos do agro, principalmente movimentos de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Queria ouvir vocês também sobre um outro personagem que apareceu nesses documentos da ABIN, uma espécie de líder ideológico desse movimento, o advogado e produtor rural Jefferson da Rocha. Quem é ele? Então, Jefferson da Rocha também foi candidato no ano passado, mas ele concorreu a deputado federal por Santa Catarina. Ele é um produtor rural lá em Santa Catarina, é também advogado. Ele era bastante atuante nesse grupo que questionava a cobrança do Fundo Rural, que foi onde deu origem, né, ao movimento Brasil Verde e Amarelo. Ele estava atuante agora na defesa do lado do agro, na reforma tributária. Ele tem contato com alguns políticos e, assim, para colocar aqui o outro lado dele, a gente chegou a conversar com o Jefferson Rocha, né? Com o Antônio Galvão a gente não conseguiu conversar diretamente, ele preferiu responder pela ProSoja. Já o Jefferson da Rocha, ele conversou com a gente, ele negou que ele tenha qualquer envolvimento nesses protestos. Ele disse, inclusive, que ele sempre defendeu a democracia e ainda fez uma defesa ao STF na nossa matéria, né, dizendo que é uma instituição de importância fundamental para a manutenção da democracia. E ele foi candidato pelo PROS, tá, para deputado federal, e também não se elegeu. Ele teve uma votação bem menos expressiva do que o Antônio Galvão teve. Só para complementar, o Antônio Galvão ele já foi alvo de um outro inquérito no Supremo, um inquérito também chamado dos atos antidemocráticos, e ele foi alvo de mandado de busca e apreensão, né? Ele estava sendo investigado ali por incitar ataques ao Supremo. E até o episódio ficou conhecido porque ele foi prestar depoimento na Polícia Federal, acompanhado de manifestantes, em cima de um trator, enfim. Mas, assim, uma coisa que eu acho que é importante a gente salientar é que esses relatórios da ABIN, a ABIN tem uma função diferente da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, que achar culpados, identificar os crimes. O papel da ABIN é mais levantar informações de inteligência para abastecer o governo federal com informações que podem ser importantes para eles, né? E acho que é importante a gente fazer esse adendo. Agora, a gente teve um outro relatório produzido pela ABIN em 17 de janeiro que identificou um grupo suspeito de ter estimulado as invasões e a depredação dos prédios públicos no 8 de janeiro. Qual foi o papel desse segundo grupo? O relatório do movimento Brasil Verde e Amarelo foi produzido em 10 de janeiro, 2 dias depois dos atos golpistas de 8 de janeiro. Esse relatório dos incitadores foi produzido no dia 17 de janeiro, que tem um pouco mais de tempo. E um dos títulos dele é justamente assim, detenção não identificada. É que essas pessoas ainda não haviam sido detidas pela Polícia Federal, e a ABIN identificou essas pessoas como os principais incitadores ali, que levaram aqueles manifestantes que estavam em marcha ali do acampamento no quartel-general até a Praça dos Três Poderes, que levaram essas pessoas a aquela depredação, ao quebra-quebra que a gente viu no 8 de janeiro, né? Ainda contando essa nossa história dos nomes ligados apontados pela ABIN nesse relatório sobre os ataques de 8 de janeiro, tem um reservista do Exército, Marcelo Soares Correia, que é um líder de um grupo chamado Boinas Vermelhas. Quem que é esse sujeito e, especialmente, quem são esses Boinas Vermelhas? Sim, Felipe. O Marcelo Soares, que a gente chama até de Cabo Correia, ele também tentou sair candidato no ano passado a deputado federal pelo Rio, mas ele, enfim, acabou desistindo. Ele é um reservista do Exército, né, e desse grupo de paraquedistas, que seria esse grupo dos Boinas Vermelhas. A ABIN aponta ele como um dos principais líderes desse grupo, né? E no relatório diz que no meio do percurso entre o QG e a Praça dos Três Poderes, ele chegou a dizer que o Pacífico acabou, enfim. A ABIN dá a entender que ele ali era um que estava com esse ânimo exaltado e que levou as outras pessoas a
promoverem um quebra-quebra. E depois até a gente fazendo pesquisas e apurando o que aconteceu, a gente encontra, ele era um dos que estava fazendo lives e vídeos durante essa caminhada, né? Então ele meio que mostrou ali o passo a passo ali da dinâmica ali do que aconteceu no dia 8 de janeiro. A ABIN, ela até dá uma definição para esse grupo que eles chamam assim de reservistas autônomos que compartilham informação política e ideológica semelhante, discurso radical de deslegitimação às instituições e propensão à ação violenta. Geralmente são reservistas desse grupo de paraquedistas do Exército. E aí até estava pesquisando mais e tem outras pessoas que integram esse grupo, mas a ABIN só citou o caso do Cabo Correia nesse relatório, né? Ana Priscila Azevedo foi presa em uma casa aqui em Lusiânia e foi levada para Brasília. O mandado de prisão preventiva foi expedido pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. A mulher é apontada como organizadora de atos terroristas na capital. Ana Priscila se declarava patriota na internet e registrou as próprias imagens em que invade prédios públicos em Brasília. Gente, a agência também cita um cara chamado Simon Albino, conhecido como Simon Patriota, e também a Ana Priscila Azevedo, como os outros principais incitadores dos atos. Qual foi o papel dessas duas figuras? O relatório da ABIN também aponta eles como possíveis incitadores ali da depredação dos atos golpistas. O Simon Patriota, ele é de Campinas, ele era um dos organizadores do acampamento montado na frente do quartel lá em Campinas, no interior de São Paulo, e aí ele, enfim, organizou ali uma caravana, veio para Brasília no final de semana do dia 8 de janeiro, e ele é um dos mais atuantes ali nas redes sociais, que mostra a caminhada desde o começo, depois mostra as pessoas quebrando ali os vidros dos prédios públicos para a invasão, né? Tem vários vídeos deles que a gente pegou nas redes sociais, muitos deles foram apagados, né, depois de tudo que aconteceu, mas vamos dizer assim que ele é um cara mais youtuber, assim, mais atuante nesse sentido. Sobre a Ana Priscila, a gente tem informação de que ela está presa desde janeiro. Ela foi alvo de prisão preventiva de uma das operações da Polícia Federal, justamente para identificar quem foram os participantes desses atos golpistas, e ela acabou virando uma figura célebre porque ela tinha um grupo no Telegram que tinha mais de 50 participantes, onde ela falava sobre a preparação desse protesto, e falava sobre sitiar a Praça dos Três Poderes, enfim. Então ela acabou virando uma peça central dessas investigações e também foi identificada ali pelo relatório da ABIN. Celebridade no Telegram e celebridade na televisão também, porque 10 entre 10 matérias na época dos ataques que mostravam os vídeos dos golpistas mostravam a Ana Priscila falando, inclusive, para muitos advogados, produzindo provas contra ela mesma, e agora ela diz que quer ser convocada pela CPI mista dos atos golpistas e promete falar toda a verdade. Ela tem dito que está esperando ser chamada para falar pela CPMI dos atos golpistas do Congresso, estava esperando também ser chamada pela CPI que foi feita aqui no DF mesmo, né? E deputados e senadores da oposição do governo Lula já apresentaram vários requerimentos para que a Ana Priscila fosse chamada, mas até agora, na realidade, nenhum desses requerimentos foi votado, não tem ainda previsão. Os governistas deixaram ela de lado por enquanto, não estão muito ansiosos aí para escutar a Priscila, apesar da Priscila já ter mandado um recado aí que está disposta a falar, que quer falar toda a verdade. Não sei qual é a verdade que ela tem para contar, então a gente tem que esperar para ver qual vai ser.
Sabe-se lá qual versão, né, ela vai dar na CPI se for convocada. Agora, gente, em que pé que estão os trabalhos dessa CPI? Porque parece que está tudo em ritmo meio lento, né? A CPI não aprovou ainda nenhum requerimento de quebra de sigilo, por exemplo. O que está pegando? Então, Carol, a CPMI ela até entrou em pausa essa semana, né? Devia ter semana passada, era para ter sido ouvido o Mauro Cid, acabou que não foi, todos os trabalhos na realidade eles foram cancelados por causa do esforço concentrado que o Congresso fez era para aprovar a reforma tributária, a CARF, acabou só aprovando reforma tributária. Tem bastante gente reclamando que ela está num ritmo mais lento do que era esperado. Ao mesmo tempo, tem gente que fala assim, mas também, né, a CPI ela começou muito atrasada. E os trabalhos da Polícia Federal, do Ministério Público, já estavam muito avançados, não tinha muito no que a CPI avançar. Então, assim, a gente teve, se eu não me engano, agora eu não vou lembrar de cabeça, mas acredito que 2 oitivas, assim, 2, 3 oitivas, que tiveram ali os seus embates, mas até agora, na realidade, assim, nada muito de novo, assim, nada de que a gente possa considerar um avanço em relação ao que os demais órgãos competentes já estavam traçando até esse momento. Tem uma dificuldade que foi até externada por alguns membros, que é o compartilhamento de informações de inquéritos do STF. Foram 8 requerimentos que solicitavam provas não sigilosas de inquéritos que correm em segredo de justiça. Eles foram rejeitados pela presidente da STF, Rosa Weber, por envolverem diligências em curso. Isso daí também está dificultando um pouco os trabalhos? Logo no começo da CPI, o presidente da CPI, o deputado Arthur Maia, teve uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes, justamente para falar sobre esse compartilhamento de informações. E ali foi acordado que o Supremo ia compartilhar as investigações que já tivessem sido encerradas, o que eu acho que não tem quase nenhuma, e que levaria mais ou menos uns 45 dias para compartilhar as demais investigações, porque ele não tinha como compartilhar, porque essas investigações ainda estavam em curso, e se compartilhasse essas informações poderia colocar em risco os trabalhos da Polícia Federal, né? E aí a gente está no meio desse imbróglio. Acho que é importante lembrar que, além da CPMI do Congresso, está rolando uma CPI lá na Câmara Legislativa do DF, que também teve os pedidos de compartilhamento de informações de investigação negados. Um dos motivos é porque alguns deputados que fazem parte da CPI também são investigados no Supremo, como é o caso do deputado André Fernandes. E aí tem todo esse tem todo esse contexto aí, assim, de não quererem passar essas informações para pessoas que podem ter algum envolvimento, alguma ligação com essas apurações. É uma situação realmente, no mínimo, inusitada, né? Agora, gente, o Congresso já está praticamente em recesso essa semana. Ainda vai ter algum depoimento relevante por agora ou ficou tudo só para agosto? Qual a agenda da CPI daqui para frente? A gente vai ter pelo menos mais um depoimento, que é o do Tenente-Coronel Mauro Cid, que está agendado para agora, terça-feira, dia 11, e só para lembrar, né, que é o Mauro Cid, aquele ajudante de ordens do ex-presidente Bolsonaro que está envolvido em algumas situações aí, como mensagens estimulando golpe que foram encontradas no celular dele, a questão do cartão de vacina do ex-presidente Bolsonaro. Ele também está envolvido naquela questão das joias sauditas que até agora a gente não sabe direito aonde que vai chegar. Então, esse depoimento está agendado para terça-feira. Talvez possa ter alguma outra ainda na quinta-feira, ou na quinta-feira, na verdade, possa ter uma sessão só para votar requerimentos. Só que aí acredito que depois o que for aprovado ali vai ficar só para agosto, porque o recesso do Congresso começa na semana que vem. E essa semana já vai estar bastante esvaziada, aqui ainda mais depois
da votação da reforma tributária, né? O presidente da Câmara já falou que tinha que sair de férias, o pessoal já está indo para suas bases eleitorais, não deve ter muita coisa além desse depoimento. Se é que esse depoimento vai ser mantido, né? Porque até o minuto que o depoente senta lá, tudo pode acontecer. Camila Turtelli, Eduardo Gonçalves, obrigada pela participação. Bom trabalho aí para vocês. Obrigado e voltem sempre aqui ao Ponto. Obrigada, pessoal. Obrigado, gente. Até. Tchau, tchau. Esse foi o Ao Ponto de hoje, o podcast diário da redação do Globo. Nessa conversa, a gente conta com a participação de toda a equipe do jornal, as mesmas pessoas que levam até você informação e análise de qualidade todos os dias. Quer saber mais? Assine o Globo. Acesse assineoglobo.com.br e confira todas as notícias e reportagens especiais. A edição foi de João Guilherme Lacerda. Até mais. Até mais.